O testemunho que eu darei agora tem por título O Senhor reverteu o quadro. O meu filho, o mais velho, meu primeiro filho, ele nasceu com uma fissura no palato. A epiglote dele era dividida, era aberto o céu da boca dele, né? E ali, recebendo assim, uma certa pressão da família, então nós levamos nosso filho a ser cirurgiado, ele com apenas 2 anos de idade. A cirurgia foi um fracasso. O médico fez a cirurgia errada e com 20 dias depois ele quis fazer uma nova cirurgia. Tanto eu como meu esposo não aceitamos, porque nós dissemos ali para ele, olha, nós não queremos matar nosso filho. Ele ficou altamente traumatizado, não podia ver uma roupa branca. E aos 4 anos de idade, nós decidimos novamente tentar aquela correção, né? Porque estava chegando a época do nosso filho entrar na escola e nós queríamos assim evitar o constrangimento dele ali. E nós desta vez fizemos em outra cidade, não no nosso estado, fizemos no estado de Pernambuco. Então eu falei para o médico que eu não confiava mais aqui, e ele nos deu todo o apoio, né? E foi feito ali, foi outra coisa, o médico conversou com a gente, desenhou como estava a garganta do nosso filho, ele disse que ia desmanchar o que o primeiro fez, ia tentar reverter, e já nos alertando assim para que nosso filho iria fazer uma terceira cirurgia. E na época, graças a Deus, nós já éramos evangélicos, e ali eu comecei a pedir oração nos círculos de oração, e nosso filho participava também na época do círculo de oração infantil e também cantava no conjunto infantil da igreja. Foi uma bênção, uma cirurgia. Nosso filho, ele não soprava, não apagava a vela, passou a apagar. E ele não falava a consoante e passou a falar. Mas ele precisava de fazer essa terceira cirurgia porque ficou ainda uma pequena fissura. E então nós dissemos para nosso filho, meu filho, você vai fazer agora a cirurgia quando você quiser, quando você decidir, sentir a necessidade de fazer a cirurgia. E os anos se passaram, né? Então um colega do meu esposo, médico, ele na época ele disse assim, olha, vocês não deveriam fazer cirurgia nessa criança, porque a única coisa que essa criança não vai poder fazer nunca é cantar nem falar de público. Então, louvado seja Deus, o homem, é como a Bíblia diz, o homem tem seus planos, mas os desígnios são de Deus. Quando o homem diz não, Deus diz sim. Mas nós não desacreditamos, não desistimos. Nós criamos no Deus em que servimos. Então, ali, com 13 anos de idade, nosso filho sentiu o desejo de fazer aquela cirurgia, né? Ele fez, foi uma bênção. Ele fez um tratamento de 2 anos fonoaudiologia, então o médico disse, olha, você está restaurado, agora você vai aprender a falar novamente, porque você passou uma vida falando errado, você vai aprender a falar. E no final daquele tratamento, aquele médico, aquele profissional, né, ele elogiou nosso filho, deu parabéns para ele, né, e assim viu o esforço dele em restaurar. E para a honra e a glória do Senhor, o nosso filho, nós tínhamos um conjunto, um grupo musical que chamava-se Apocalipse,
E ele era o vocalista desse grupo. Ele cantava e falava para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, eu estou dizendo cantava e falava porque o grupo, ele passou apenas 11 anos. Louvado seja Deus, exaltando o nome do Senhor. Depois que eles cresceram, então começaram a trabalhar, noivar e casar, e ficou assim aquela dificuldade, eles envolvidos com as coisas, trabalhos seculares, atividades seculares, os horários diferenciados os ensaios. E a obra do Senhor não pode ser feita com negligência, né? Mas o grupo acabou, mas todos eles servem ao Senhor, cada um à sua maneira, no seu lugar. Já são casados, né? Dos 4, 3 são casados e têm filhos, né? O Senhor já nos deu 4 netinhos. Então, você que está me ouvindo, está passando por qualquer problema, qualquer dificuldade? A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada será impossível. Não existe nada difícil para o Senhor. Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse: se creres, tudo é possível ao que crê. Então é necessário crer, ter fé, não é? Então Deus abençoe a cada um que está assistindo essa fita neste momento. Louvado seja Deus.